Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme eu falei no último vídeo para vocês, hoje eu quero conversar um pouco mais com vocês sobre o perfil psicofisiológico do estresse. Como eu disse na ocasião, o perfil psicofisiológico do estresse é capaz de medir as reações do nosso organismo ao estresse através de 3 parâmetros psicofisiológicos que são a condutividade da pele, também conhecida como resposta galvânica da pele, também conhecida como atividade eletrodérmica. A própria temperatura da pele e o batimento cardíaco. Esses 3 sinais orgânicos são importantíssimos porque eles variam de imediato com o estresse. Nós sabemos o seguinte, que o estresse de longo prazo sempre vai trazer algum dano ao organismo. Mas e o estresse de curto prazo? Aquele que não chega a se converter numa doença orgânica. Será que ele não traz prejuízo nenhum? Traz. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como é que isso acontece, ou seja, o iniciozinho do processo que vai fazer com que o nosso organismo, sendo impactado pelo estresse, acaba reagindo, produzindo alguma disfunção. Vamos começar nesse vídeo de hoje falando da condutividade da pele. Por quê? Porque é o parâmetro que reage mais prontamente ao estresse. Então hoje eu converso com vocês um pouquinho sobre a resposta galvânica da pele, mostro para vocês as variações que ela sofre quando exposta ao estresse e como é que ela volta ou não volta ao nível basal após uma situação ainda que corriqueira e passageira de estresse, ok? Então vamos lá. A resposta galvânica da pele ou condutância da pele se refere à capacidade da nossa pele para conduzir corrente elétrica. Ora, todos nós sabemos que existe uma resistência à passagem da corrente elétrica. Pois bem, o contrário da resistência é exatamente a condutância, que leva o nome de resposta galvânica da pele. Por que ela leva esse nome? Porque ela tem a ver com o Luigi Galvani, um cientista italiano, que foi quem descobriu essas correntes orgânicas. Então, quando nós estamos sob estresse, a nossa pele fica mais úmida, fica mais suada. Mas não é aquele suor que nós chegamos a reparar, que nós percebemos, a não ser em alguns casos, já eu falo deles. Mas, em princípio, a nossa pele fica um pouquinho úmida e passa a conduzir melhor as microcorrentes elétricas. Essa medida da resposta galvânica ou da condutância da pele é medida em micromós. Observe, a medida de resistência é o Ohm. Todos nós estudamos lá no 2º grau a lei de Ohm, que é da condutividade da pele, perdão, é da condutividade elétrica. O que a lei de Ohm nos diz? Ela nos diz que quem ri por último ri melhor. Não é exatamente isso, tá, gente? É porque quando a gente vai fazer os cálculos, a melhor maneira de você calcular a resistência da pele ou a condutância da pele é através da fórmula V, que é tensão elétrica, é igual a R, que é a resistência, vezes I, que é a corrente elétrica. Muito bem, então, através dessa medida na pele, eu consigo saber se, ao ser exposto a um teste, a uma situação minimamente estressante, como é que o organismo reage. Por que isso é importante? Porque, na verdade, a resposta galvânica da pele não se refere à pele.
ela se refere sim ao nosso sistema nervoso autônomo, né? Que é aquele que reage sem que a gente precise pensar nele, sem que a gente precise colocar alguma atitude cognitiva em cima dele. Então, por exemplo, quando nós ficamos envergonhados, constrangidos, né? A ruborização facial, quer dizer, um aquecimento rápido da pele. Algumas pessoas, né, vão ter essa sudorese muito intensa, numa condição que a gente chama de hiperhidrose. E essas pessoas vão ter uma umidade muito alta na pele. Vejam, isso causa problemas para elas. Por quê? Normalmente em alunos com esse problema, quando ele vai escrever, né, na hora de fazer uma prova ou coisa parecida, o suor pinga, escorre da mão e acaba borrando a prova. E ele não consegue, né, então, resolver essa questão. Por quê? Porque a pele dele tem essa resposta exagerada. Mas não é a pele, é o sistema nervoso autônomo. Mais precisamente o braço simpático do sistema nervoso autônomo, que é o grande responsável pela ativação orgânica, né? Tanto que no exame nós não chamamos nem de resistência nem de condutância, nós chamamos de ativação. Quando o sistema nervoso autônomo ativa as glândulas sudoríparas, é aí que a condutância da pele diminui. Por quê? É claro, o suor é um composto de água e sal, né? Então, quando eu estou medindo e que a nossa mão ou a região que eu estiver medindo, porque nós podemos medir também aqui na testa, porque tem pessoas que suam muito na testa, né? Algumas até têm dificuldade em manter os olhos abertos em situações de tensão, né? Outras, como eu falei agora há pouco, os alunos, né, que suam muito nas mãos, o que dificulta segurar um lápis na hora de fazer a prova, né? Outras pessoas, já aconteceu na clínica, têm a presença de um suor exagerado nos pés. Isso, por exemplo, para uma mulher é muito ruim, porque quando ela vai usar um sapato de salto alto, né, que o pé já fica numa posição mais reclinada, esse pé vai escorregar para frente do sapato e vai dar problema. Ela não consegue andar direito, não consegue se equilibrar, porque o pé está escorregando ali dentro do sapato ou da sandália. Muito bem. Então, no perfil psicofisiológico do estresse, nós medimos o quanto variam, esses micromorfs de condutância, certo? Ao medir isso, em cada período de estresse, eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, em gráfico e em números, né? Eu vou ter a análise de como é que esse padrão está variando. Não são grandes variações ou grandes valores, por quê? Lembrem que se eu estou falando de micromorfs, é uma medida muito pequena, né? E ela também varia de forma pequena, não é uma variação de 10 micromorfs, não necessariamente. Pode acontecer, como eu falei, nos casos de hiperidrose. Mas nos casos mais comuns, eu vou ter uma variação aí de centésimos de mós, né? Então, comparando a linha de base do sujeito com o que ele aumenta de condutividade nos períodos de estresse, eu vou saber o tamanho da reatividade do organismo dele ao estresse. Eu vou ver isso, eu vou ler isso, né? E é claro, se for necessário, após o perfil psicofisiológico, esse sujeito vai ser treinado para conseguir se acalmar, mesmo em situações assim, e não produzir todo esse suor, né? Então, assim, eu tenho um paciente, um ex-paciente, né,
que é uma história bem interessante, porque ele tinha esse suor muito intenso na testa, né? E ele foi convidado para um programa de televisão e ele chegou na clínica e disse: eu não vou conseguir, porque eu suo muito, vai ficar horrível. E nós treinamos e ele conseguiu controlar esse suor e fazer a gravação do programa. Então é isso, essa é a primeira medida do perfil psicofisiológico do estresse. No próximo vídeo eu vou falar sobre a temperatura da pele, tá? É a temperatura periférica, mas lá no segundo vídeo eu explico. E no terceiro vídeo eu falo do batimento cardíaco, ou melhor dizendo, da variabilidade da frequência cardíaca, ok? Muito bem, pessoal, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, para que o vídeo chegue a mais pessoas que às vezes estão sofrendo com essas pequenas consequências do estresse e não sabem como tratar isso. E esse tratamento não usa qualquer medicamento para reduzir essa reação ao estresse, ok? Usa só autocontrole. Muito bem, então é isso. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo, onde eu vou falar da temperatura periférica, ok? Grande abraço.